Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar de estudo da palavra do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes e eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, subordinado ao tema Um Coração Sincero. Nós vamos utilizar o texto bíblico do livro de Ezequiel, capítulo de número 36, como está aí na sua tela, a partir do versículo de número 26, que diz assim: Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Versículo de número 27. E ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vos serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel, capítulo de número 36. Introdução. O texto ele está no livro do profeta Ezequiel. A data da escrita é justamente na época do cativeiro babilônico. O autor é o próprio Ezequiel. A mensagem central do livro de Ezequiel é justamente a restauração, que é o que nós vamos tratar neste assunto, que é a restauração do coração. Então a nossa atenção será voltada justamente para o coração, porque o versículo que nós aqui fizemos a leitura diz assim, que o Senhor Deus iria colocar um novo coração. Versículo 26, também vos darei um coração novo. Então Deus estava dizendo, através de Ezequiel para a nação de Israel, que haveria um coração novo que ele, o próprio Deus, iria colocar. E este coração iria receber um espírito novo, um espírito que iria fazer eles pulsar pelas coisas de Deus, que é o versículo 27. Iria dar para eles a capacidade de andar nos estatutos, guardar as ordenanças e ainda querer observar essas ordens. E a finalidade disso tudo é um relacionamento com Deus que iria se dar, que é o versículo de número 28, que diz que Deus e o povo seriam uma só família. Tudo isso se dá por causa de um coração novo. Então nós vamos centralizar aqui a mensagem na palavra coração, justamente que o tema é um coração sincero. Então antes de nós observarmos o versículo propriamente dito, eu quero aqui trazer um pouco do significado do que é o coração segundo a Bíblia. O dicionário Strong, ele traz algumas definições, ok? Do hebraico, que é o homem interior, mente, vontade, coração, entendimento. Parte interior, meio das coisas, coração, alma, coração, mente, conhecimento, pensamento, reflexão, memória, inclinação, resolução, determinação da vontade. Olha só, consciência, coração do caráter moral, como o assento dos apetites, como o assento das emoções. Ou seja, aonde reside os apetites e as emoções. O termo coração na Bíblia hebraica não se refere
apenas ao órgão físico, ok? Mas também é usado de forma mais abrangente para representar a totalidade do ser interior de uma pessoa, incluindo as emoções, a vontade e a mente. O coração é considerado o centro das decisões e das afeições do ser humano, sendo frequentemente mencionados em contextos que tratam da fé, da moralidade e da espiritualidade. Então aqui nós conseguimos entender que o coração é o centro do homem, é o interior do homem. Quando a palavra coração ela aparece na Bíblia Sagrada, ela justamente está fazendo esta relação, a relação do ser interior. Está trazendo justamente este contexto, o contexto do homem interior. E aqui nós temos algumas referências que eu aqui coloquei, exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu coloquei aqui o Antigo Testamento primeiro, inverti aqui as siglas, mas você vai conseguir entender. Êxodo capítulo 7, versículo 14, Antigo Testamento. Então disse o Senhor a Moisés: obstinou-se o coração de Faraó, ele recusa deixar o povo ir. Então veja que o coração de Faraó aqui não é o coração físico de Faraó, mas é o coração interno, a vontade, o desejo de Faraó. Então Faraó obstinou-se no coração, ele ficou obstinado, ele ficou com o coração endurecido, enrijecido, e não quis que o povo de Israel então fosse. Então a palavra coração aqui no Antigo Testamento é justamente a expressão do interior de Faraó e não uma representação do coração físico dele. Isso também se dá no Novo Testamento, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então a palavra coração, ela aparece justamente num contexto de adultério, fazendo referência ao homem interior. Por quê? Porque o órgão coração não adultera, mas sim o interior do homem que é colocado neste simbolismo de coração. Por que eu fiz isto aqui? Eu fiz isto para mostrar para você que está me assistindo que coração na Bíblia Sagrada é uma representação do interior, ok? Da mente, da alma, do homem interior, do interno do homem e da mulher. Tendo isto em mente, nós podemos então entender o que o Senhor Deus estava falando para a nação de Israel através de Ezequiel, quando ele diz que iria colocar um novo coração. Não era um coração de carne, não era um coração como o órgão que pulsa sangue, mas era justamente um novo homem interior, um novo hábito que ele iria colocar, uma nova mentalidade que ele ia colocar, uma nova visão interna que ele iria colocar dentro do homem e da mulher. Então vejamos só o segundo ponto, um coração de carne, o desejo de Deus. Versículo 26. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. A expressão aqui é justamente novo. Por quê? Porque o Senhor Deus sempre realiza o que é novo. Ele faz o que é novo, ele tem a capacidade de criar um novo, e isto é maravilhoso. Vejamos só os ensinamentos. O desejo do Senhor é nos conceder um espírito novo, ok? É o desejo do Senhor conceder um espírito novo. O Senhor Deus olhava para a nação de Israel e via Israel
realmente o Senhor Deus via Israel com a pecaminosidade aflorada, via Israel com a idolatria realmente ali com grande intensidade. Mas o Senhor Deus, então, leva a nação de Israel para um ensinamento na Babilônia, e ali na Babilônia o Senhor Deus começa a mostrar o que ele vai fazer. O que ele iria fazer? Conceder um espírito novo, porque a nação de Israel não conseguia obedecer os estatutos de Deus. Então o Senhor Deus promove um novo espírito, um novo coração, para que a nação de Israel então pudesse viver a vontade do Senhor. E aqui nós temos então o ponto de sinceridade. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Coração de carne é um coração sincero e vivo. Então, quando o Senhor Deus fala que iria colocar um coração novo, era justamente falando de uma transformação. Quando ele fala que ele iria colocar um espírito novo, ele fala que ele iria dar uma capacidade nova para o povo de Israel fazer a lei dele acontecer. E quando ele fala que ele daria um coração de carne, era um coração sincero e vivo, ativo, ok? Um coração que iria se dobrar diante do Senhor de forma voluntária. Porque esse é o desejo do Senhor Deus. É que as pessoas se aproximem dele justamente com um coração sincero, com um coração verdadeiro, com um coração que o abrace, que o ame, que se entregue a ele. É a sinceridade que o Senhor Deus deseja. E eu quero aqui fazer menção de alguns textos da palavra do Senhor que nos apresenta justamente esta relação. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então o Senhor Deus, ele olha para o coração. O Senhor Deus está atento para o coração, para a sinceridade, para a vontade, para o apetite, para os hábitos, para os anseios. O Senhor Deus, ele olha para o coração. Então Deus olhava para Israel e via que o coração de Israel precisava passar por uma transformação. E o Senhor Deus vem dizendo: eu vou fazer a transformação acontecer na vida de vocês. E aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, claramente diz que o Senhor Deus estava olhando para o coração. Por isso que o salmista ele vai declarar da seguinte forma, no Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável ou reto. O que é isto? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É Deus transforma a minha mentalidade, transforma o meu coração, transforma o meu interior e renova então um espírito reto ou estável. Porque um espírito reto e estável se dá por causa de um coração que foi renovado. Então veja só, o Senhor Deus estava dizendo: nação de Israel, vocês não conseguem seguir a minha lei, porque o coração de vocês é de pedra, porque o espírito de vocês é torto, porque o coração de vocês é um coração voltado para as coisas terrenas. Mas eu vou criar em vocês um coração novo, e vou pôr em vocês um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e irei colocar um coração de carne, ou seja, eu vou transformar o interior de vocês. Era uma promessa que Deus estava dando à nação de Israel. O coração de pedra é justamente um coração rígido, insensível, que é
uma contrapartida ao que está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então o Senhor Deus, ele opera, mas num coração pedrificado, rígido, insensível, o Senhor Deus não opera. Por quê? Porque não se pode ouvir a voz do Espírito Santo. Então veja como o Senhor Deus trabalha realmente de uma forma linda e maravilhosa. Deus diz para Israel: vocês não conseguem andar na minha presença e serem perfeitos. Então eu vou colocar um coração novo, vou dar um espírito novo, vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Por quê? Porque se existir um coração de pedra, não se ouve a voz do Espírito. Como identificar uma pessoa que não tem o Espírito Santo? É quando o coração dela já ficou rígido, já ficou insensível, já não se ouve mais a voz do Espírito Santo. Então Deus precisaria ali fazer uma transformação no interior das pessoas. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Mas como que o Espírito de Deus vai entrar se o coração é de pedra? Se o espírito do homem ali é ainda velho e o coração é voltado para as coisas terrenas. Então é necessário fazer a transformação acontecer. E quando a transformação acontece, que só Deus faz, ele ainda coloca o Espírito. E agora esse Espírito, que está em letra maiúscula, que é uma representação clara do Espírito Santo, o Espírito Santo dá então a capacidade para as pessoas andarem nos estatutos dele, guardar as ordenanças dele e ainda as observar. E mais do que isso, o resultado final do Espírito Santo entrando no coração é fazer deles povo de Deus. Consegue compreender que verdade maravilhosa? Então precisamos recorrer para um coração transformado. Sem um coração transformado, nós não teremos a capacidade de viver nos estatutos do Senhor, de alcançar as ordenanças dele e de observá-las. Algumas pessoas têm dificuldade justamente de vencer o pecado, de abandonar o mundo e de viver para Deus. Mas o que é complicado? O complicado é tudo, quando o coração não é transformado. Mas quando o coração ele é transformado pelo Senhor, então existe uma capacidade espiritual de resistir o pecado, de vencer o maligno e de vencer as concupiscências carnais. Mas isso se dá com uma transformação no coração. Então é necessário que o coração seja transformado, que nos leva ao terceiro ponto que eu aqui coloquei, que é o nascendo de novo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando uma pessoa não tem um coração limpo, regenerado e transformado, fica impossível dela ver Deus. Mas, quando o coração desta pessoa é limpo, então ela verá o Senhor. Olha só que coisa interessante. Desejos do coração antigo. Eu quero aqui fazer menção de Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundície e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então Tiago diz para tirar toda imundície, todo vestígio do mal, ok? Mas onde que isto está? Olha só, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de número 18.
Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. O Senhor Jesus estava justamente falando com os fariseus sobre a questão da lavagem das mãos com água, que era um hábito justamente da nação de Israel de ter. O Senhor Jesus utiliza isso para trazer uma didática de ensinamento, dizendo que a purificação não tem que ser no exterior, mas tem que ser no interior. Então o Senhor Jesus ressalta que o valor de uma purificação não está no lavar das mãos, que é exterior, mas deve ser uma lavagem interior no coração, porque é no coração que nasce toda sorte de mal. Por isso que em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus vai dizer que bem-aventurado aqueles que têm o seu coração limpo, porque eles verão a Deus. Então é necessário uma lavagem no coração, uma transformação no coração, uma ação divina de limpar o coração, para que possamos seguir a Jesus, viver em plenitude do Evangelho e também então ver o Senhor Deus. E os novos desejos então começam a nascer. Quando o coração é lavado pelo Espírito que habita dentro de nós, nós começamos agora a viver Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também pelo Espírito. Então, note comigo. Ezequiel 36 é o texto que nós estamos estudando. Ali diz claramente que o Senhor vai tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Dentro desse coração ele vai colocar o Espírito dele. E esse Espírito vai dar a capacidade das pessoas andarem nos seus estatutos. E aí vem o apóstolo Paulo, justamente em Gálatas capítulo 5, dizendo que a obra do Espírito Santo é esta: amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então quem gera em nós a capacidade do nosso interior desejar o que é bom, desejar o que é de Deus, desejar o que é do Senhor Jesus Cristo, é justamente o Espírito Santo que foi dado para nós andarmos em novidade de vida. Sem o Espírito Santo, você e eu não conseguimos andar em novidade de vida. Então é necessário uma transformação do coração e o preenchimento do Espírito Santo. Agora observe então o quarto ponto, um coração cheio do Espírito Santo. Diz aqui Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração físico tem que ser guardado, mas o interior, que é o coração, a alma, as intenções, as vontades, os desejos, também devem ser guardados, porque é estes sentimentos, são essas emoções, é a nossa alma que vai nos levar para as escolhas, seja boas ou seja ruins. Por isso que guarda com diligência o coração. Aprenda a guardar o seu interior. Aprenda a zelar pelo seu interior, porque dele procede as fontes da vida. Aqui eu quero fazer menção do Salmo 34, versículo de número 17. Os justos clamam,
o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Então a expressão do salmista justamente é que o Senhor Deus está perto das pessoas que têm um coração quebrantado. Ou seja, o Senhor Deus está perto daquelas pessoas que têm o seu interior voltado para Ele. Então a expressão coração sincero é justamente trazer à memória que o nosso expressar a Deus deve ser verdadeiro, deve ser autêntico, deve ser genuíno, deve ser aberto, deve ser claro, deve ser tão claro como a luz do dia. Agora entenda assim a conclusão. O desejo de Deus é que o nosso coração seja sincero. Por isso que ele diz ali para Ezequiel: Ezequiel, diga à nação de Israel que eu vou colocar um coração, um interior novo para eles. Porque o desejo do Senhor era ver a essência de Israel, era ver o que Israel tinha, o que ele era, justamente expressar a Deus o que eles realmente são. Então o Senhor Deus lança essa promessa e a cumpre, porque a nação de Israel justamente recebe o Senhor Jesus, que dá a capacidade das pessoas receberem um novo coração, receber uma transformação no interior. O desejo do Senhor Deus é que o nosso coração seja sincero. Nós vivemos dias de muita falsidade. Vivemos dias de muitas máscaras. Vivemos dias de muitos status. E as pessoas têm medo de ser o que realmente são. Então elas colocam e fazem perfis que não são delas. Colocam máscaras que não são delas. Vestem roupas que não são delas. Dizem ser o que elas realmente não são. Mas tudo que o Senhor Deus quer é que as pessoas tenham um coração sincero. À medida que alguém se aproxima de Deus com um coração sincero, ele se aproxima daquela pessoa. Pois na sinceridade o Senhor pode realizar sua vontade sobre nós. Pois na sinceridade o Senhor pode realizar a sua vontade sobre nós. Mas se nós não formos sinceros, o Senhor Deus não pode operar em nós. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que o Senhor resiste àqueles que são soberbos, àqueles que são falsos, àqueles que são mentirosos. Mas aqueles que são verdadeiros, aqueles que são sinceros, aqueles que se apresentam diante do Senhor com um coração sincero, esses alcançarão a misericórdia. Tudo que o Senhor Deus quer não é a aparência, mas é a sinceridade. O Senhor Jesus conta uma parábola de dois homens que subiram ao templo e um dizia estas palavras: eu sou religioso, dou o dízimo de tudo, oro, jejum e divido os meus bens com os pobres. Eu sacrifico anualmente, eu tenho a minha família no altar. E não sou como este publicano, pecador, mas sou o melhor. Contrapartida, o publicano dizia consigo mesmo, dizendo que ele não era digno de olhar para cima, porque Deus era santo demais para ele. E o Senhor Jesus diz que desceu justificado aquele que a si mesmo se humilhou, porque aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será abatido ou será derrubado. Então o Senhor Jesus estabelece um princípio de ter um coração sincero. Se aproximar de Deus deve ser feito com um coração sincero. Amém?
Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te ilumine e te fortaleça, e que um coração sincero nasça todos os dias, todas as manhãs na sua vida. Sempre que você for aproximar de Deus, se aproxime com o coração sincero e Ele vai se aproximar de você. Até o próximo vídeo, querendo Deus.